Bom dia a todos. Gostaria de cumprimentar o ministro Wagner Rosário. Tenho a honra de compor com ele esse ministério do presidente Jair Bolsonaro. E há pautas comuns entre o Ministério da Justiça e Segurança Pública e o Ministério da Transparência e da CGU. E fico muito feliz de tê-lo junto ao governo, inclusive também nessa data aqui presente. Cumprimentar também o subprocurador-geral da República, o Blasino Pereira. Eu falei ali brincando que se o senhor falou bastante é porque o senhor se animou, e isso é sempre positivo. Esse projeto foi iniciado ano passado entre o ICC e o Ministério da Justiça e Segurança Pública. Faço questão aqui de destacar o trabalho dentro do Ministério da Justiça do nosso ouvidor-geral, Ronaldo Vieira, a quem rendo meus cumprimentos pelo sucesso do empreendimento. Os nossos parceiros privados, um cumprimento especial aqui aos presentes da mesa, o presidente Daniel Pfeffer, da ICC, Tânia Consentino e Carlos Verona. Esse é um demonstrativo da sinergia positiva entre o setor público e o setor privado nesse tipo de empreendimento. Gostaria de cumprimentar igualmente aqui o senhor Bruno Brandão, da Transparência Internacional, aqui presente, todo o pessoal do Ministério, empresários aqui presentes, adidos policiais, pessoas da imprensa, senhoras e senhores. Eu vi com certo pesar, semana passada, os resultados dos indicadores da Transparência Internacional, que revelam algo que já vinha de outros anos, que, apesar de todos os esforços que o Brasil tem realizado contra a corrupção nos últimos anos, e foram esforços significativos. Eu diria, destacando aqui, por exemplo, os trabalhos que foram feitos anticorrupção no âmbito da Operação Lava Jato, com prisões e condenações de pessoas envolvidas em alta corrupção, que poucos países no mundo fizeram o que o Brasil fez. Nesse ano de 2019, o presidente Jair Bolsonaro rompeu com uma prática que se deturpou, a meu ver, com o tempo, que é o loteamento político-partidário das altas posições da administração pública. Não que indicações políticas sejam um mal em si, mas elas foram utilizadas no passado para fins de enriquecimento ilícito e financiamento ilegal de partidos políticos. O presidente teve esse grande mérito de romper com isso. Aliás, isso que explica a minha presença no Ministério. Não imagino, em outro contexto, quando teria essa mesma oportunidade. E, igualmente, de vários outros ministros com perfil absolutamente técnico, como o ministro Wagner Rosário e muitos outros que compõem esse ministério. Mas, apesar de todos esses esforços, é com uma certa tristeza que se vê que a percepção um pouco mudou. A pontuação do Brasil permaneceu a mesma e, na prática, até nós perdemos algumas posições pelo avanço de outros países. Mas eu acho que a reação em relação a esse tipo de pesquisa não deve ser de resignação. Deve ser, ao contrário, de nós percebemos que nós temos que fazer mais, muito mais. Nós temos realmente um histórico de grande corrupção, afetando o setor público e o setor privado. Não existe corrupção sem o setor público e o setor privado juntos. Nós temos que tirar desse episódio a lição correta. Nós temos que fazer mais. Eu já falei, isso não é um projeto pessoal, isso não é um projeto de governo, esse é um projeto de país que deve unir os três poderes, executivo, legislativo, judiciário, mas, igualmente, o setor público e o setor privado. Nessa linha, o evento dessa data é extremamente pertinente, porque representa um reconhecimento, tanto pelo setor público como pelo setor privado, que nós precisamos avançar, nós precisamos trabalhar juntos.
Esse canal de denúncias foi sendo formulado. É importante contar com credibilidade que o ICC oferece ao participar desse empreendimento, a credibilidade que o governo federal também empresta a esse empreendimento, e representa, né, algo para mim já está ultrapassado, mas volta e meia isso aparece no Brasil, né, aquela discussão de que o combate à corrupção pode ser danoso à economia. Algo que nós ouvimos, por incrível que pareça, até de um ex-ministro da Justiça. Graças a Deus, por breve tempo, nós chegamos a ouvir isso aqui no Brasil, e é absolutamente o contrário. Nós sabemos que a corrupção jamais funciona como óleo para as engrenagens da economia. Ao contrário, a corrupção é aquilo que nos deixa para trás, aquilo que distorce o funcionamento regular da economia e traz vantagens, muitas vezes, anticompetitivas dentro do setor privado. Então, ter aqui, nesse primeiro projeto, mas o Ministério tem várias outras ideias em relação a parcerias com o setor privado, não só no âmbito do combate à corrupção, mas igualmente na segurança pública. Nós falávamos ontem sobre o nosso plano de realização de um laboratório de pesquisas e de investigação contra crimes cibernéticos, envolvendo o setor público e o setor privado aqui no Brasil. Mas, enfim, tê-los presente aqui nos traz grande satisfação, porque, além do valor intrínseco desse canal de denúncia, existe também essa sinalização, esse simbolismo, que é muito importante, sempre no enfrentamento do crime e da corrupção, de que setor privado e setor público caminham juntos. Pediria... Foi muito importante ter aqui presente o ICC, como eu disse, pela credibilidade e pela capacidade que ele tem de divulgação entre os seus membros desse canal de denúncias, isso é essencialmente fundamental. E rogo aqui, tomo a liberdade, normalmente nunca faço isso, mas tomo a liberdade de fazer um pedido à imprensa para divulgar esse canal de denúncias, né? Quanto mais ele ser divulgado, quanto mais ele ser expandido, tanto melhores resultados nós vamos obter. Ao lado disso, né, nós vamos continuar com as nossas pautas dentro do Legislativo. Nós conseguimos a aprovação da lei anticrime. Como foi colocado anteriormente pelo ministro Wagner Rosário, há passos importantes, há avanços importantes. Nós introduzimos lá a figura do whistleblower. Não qualquer regulação, talvez mais precisa que nós gostaríamos. A Transparência Internacional tem um projeto excelente a respeito disso, mas nós quisemos fazer um projeto um pouco mais... que coubesse num projeto um pouco mais amplo. Mas há ali avanços, proteção, né, daquele que denuncia, o informante do bem, que denuncia malfeitos dentro da administração pública, inclusive com previsão de recompensa financeira. E aqui eu queria agradecer, né, tomar a liberdade de agradecer ao Congresso, né, na pessoa do deputado João Roma, que foi um grande parceiro do Ministério da Justiça e Segurança Pública durante esse ano de 2019, e rogar que nós possamos aprofundar essas parcerias e apresentar novas pautas dentro do Congresso, utilizando também o apoio aqui do setor privado e, igualmente, da sociedade civil, inclusive da Transparência Internacional. Enfim, esse projeto não é o fim, nem é o começo do fim. Talvez seja um fim do começo, como se diz, né? Enfim, é apenas um passo inicial. Mas muito obrigado e parabéns a todos os envolvidos. Não evidente a mim, eu só figurei como ministro e apoiei o projeto, mas aqueles que se envolveram mais diretamente na execução desse projeto dentro do ICC e dentro do Ministério da Justiça. Vamos adiante construir um país mais íntegro. Muito obrigado.
Está encerrada esta cerimônia. A todos, bom dia.